Olá pessoal, eu me chamo Zés Borges, eu faço parte do grupo Amor de Cristo, a qual estamos realizando um trabalho na cidade de Franca de arrecadação de alimento, de ajuda ao próximo, tanto com alimento, com roupa, com a palavra de Deus, com o melhor, que nós podemos fazer para o nosso próximo, nesses tempos difíceis ao qual estamos vivendo. E hoje eu estou gravando esse vídeo para estar falando com aquelas pessoas que lutam e parece que a sua bênção, a sua vitória não chega. Parece que o seu momento não chega. O momento do seu vizinho chega, o momento daquele colega de serviço seu chega, mas o seu momento não chega. O seu momento de vitória, você não se sente realizado na sua vida. E no livro de Gênesis, a Bíblia vai nos falar de um certo homem chamado Jacó, que ele consegue a sua bênção. E devemos nos espelhar na história de Jacó, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, nós devemos confiar no que o nosso Criador nos diz. Não no que eu estou falando, não no que fulano está falando, ciclano está falando, mas o que a Bíblia nos diz é a palavra de Deus. Devemos confiar. E a Bíblia vai nos falar como podemos conseguir a nossa bênção através da história de Jacó. E a passagem da Bíblia que eu quero ler para os irmãos se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 32, no verso de número 24. Gênesis 32, verso 24. Vou estar lendo. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando contra ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Bom, nos olhos humanos, nós escutando essa passagem, a qual Jacó luta com o anjo, é bem estranho para nós. Por que é estranho? Porque a nossa mente humana não consegue compreender como que um ser humano pode lutar com o anjo para conseguir algo. Parece impossível para nós. Mas a Bíblia vai nos relatar que Jacó passa por essa situação. E para entendermos como que Jacó foi parar nessa situação atípica, ou pelo menos estranha, para nós humanos, nós temos que voltar ao início da história de Jacó. A Bíblia vai nos dizer que Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac com Rebeca, e ele tinha um irmão gêmeo, a qual se chamava Esaú. E esses dois irmãos, eles não tinham nada de comum entre eles. Eles não eram parecidos em nada praticamente, nem fisicamente, nem no seu modo de viver, no seu modo de pensar. A Bíblia vai nos dizer que Jacó não gostava de sair de casa, não tinha nenhum pelo do seu corpo. Já Esaú era diferente. E a Bíblia nos fala que seu corpo era cheio de pelos, de cabelo. Ele tinha um cabelo, o seu corpo meio avermelhado, a Bíblia vai nos dizer. E ele gostava muito de caçar, diferente do seu irmão, que era caseiro. Isso fazia com que eles tivessem diferença até na preferência dos seus pais, porque Jacó, por ser caseiro, gostar de ficar mais em casa, tinha preferência de sua mãe, Rebeca. Já Esaú era o favorito de seu pai, pois ele era o primogênito e ele era um caçador muito bom.
Isso agradava ao seu pai, Isaac. E esses dois meninos foram crescendo, e a Bíblia vai nos dizer que, conforme os anos foram se passando, seu pai foi ficando velho, Isaac, e ele queria passar a sua bênção adiante. O que era a bênção que Isaac queria passar para um de seus filhos? Isaac era filho de Abraão, então ele fazia parte da família da promessa, da família da aliança. O que era essa família da promessa? Era a promessa que Deus tinha feito a Abraão quando ele iria sacrificar seu filho. E conforme Deus prometeu a Abraão, dos seus descendentes iriam sair uma nação e iria sair um rei, que depois, conforme o tempo foi passando, a gente viu que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E então Isaac estava ficando velho e queria passar a sua bênção para a frente. Ele já estava cego e ele resolveu chamar seu filho Esaú, ao qual era seu preferido e o primogênito, ao qual a bênção era de direito. E ele chama ele e pede para ele caçar um animal, preparar um guisado para ele comer, que ele iria passar a sua bênção adiante. E Esaú vai lá e vai fazer o que seu pai pede. Só que nesse momento, Rebeca, a qual era a mãe dos meninos, escuta essa conversa. E como Jacó era seu predileto, ela chama Jacó e eles fazem um plano de enganar seu pai Isaac, a qual já estava velho, já estava cego e não enxergava. E eles fazem uma produção ali, fazem Jacó se passar por Esaú, ele põe as roupas dele, ele põe uns pelos no seu braço para fingir ser seu irmão Esaú. E a Bíblia nos fala que eles conseguem enganar ao seu pai Isaac. E depois que isso acontece, a Bíblia nos fala que Jacó e sua mãe teve consequências terríveis na sua vida. A primeira coisa que devemos guardar nos nossos corações neste dia é que nós devemos pensar muito antes de fazer qualquer escolha na nossa vida. Jacó não pensou, ele foi lá e fez. E ele pagou o preço. Às vezes a gente vai pagar um preço de uma semana, de um mês, de um ano, de vários anos ou pro resto das nossas vidas. Devemos pensar bastante antes de fazer qualquer coisa na nossa vida. No livro de Provérbios, a Bíblia vai nos dizer, Provérbios 4:26, pense bem no que vai fazer e todos os seus planos darão certo. O que a Bíblia quer nos dizer? Nós devemos pensar antes de agir, não fazer como Jacó fez. Você vê, ele podia ter conseguido a bênção de outra forma, podia ter conversado com seu pai, podia ter feito qualquer outra coisa ali, ter orado ao Senhor, pedido a bênção ao Senhor, mas ele não fez isso, ele fez do seu próprio jeito, com as suas próprias mãos. Pessoal, tive um problema aqui com a memória do celular, eu estava salvando o cartão de memória, mas já deu tudo certo aqui. Vamos estar retornando a nossa palavra. Estava falando daquela parte que Jacó não pensou, agiu do seu próprio jeito, com suas próprias forças, não clamou a Deus, não pediu ao Senhor sabedoria para lidar nessa situação. E agora eu vou falar do preço que eles pagaram, ele e sua mãe. Jacó teve que sair de casa sem nada, com um cajado na sua mão, e seguir adiante, cair por aí pelo mundão, sair de casa sem nada, ficar longe da sua família, por conta daquele erro que ele tinha cometido, de roubar a bênção do seu irmão Esaú. E sua mãe também pagou o preço, pois teve seu caçulinha tendo que ficar longe dela, longe dos seus braços, dos seus carinhos maternos. E os dois pagaram o preço, né? Por isso que devemos pensar bastante antes de qualquer decisão na nossa vida. E clamar ao Senhor também. E continuando a história de Jacó, ele
ele vai sair aí pelo mundo, né? Ele vai morar com seu tio Labão, a qual ele tem que trabalhar 14 anos para ele, para conseguir a sua esposa, Raquel. E além de tudo isso, ter que trabalhar 14 anos para conseguir a sua esposa, ele ainda era roubado por Labão, era enganado, passado para trás. Ele não prosperava ali, ele não tinha sua liberdade, ele não estava realizado. E pra gente ver, né? Por causa do seu erro, ele pagou diversos anos, ele ficou pagando por conta desse erro, ficou pagando preço. E depois de muito tempo ele consegue se libertar, ele consegue constituir a sua família, ter seus filhos, seus servos, seus criados, suas criadas, seus animais. E a Bíblia vai nos dizer que certo dia chega um empregado até Jacó e lhe dá a notícia que vem aí seu irmão Esaú, e ele vem com mais de 400 homens. E você deve estar se perguntando, mas por que ele temeria? Se é o irmão dele que está vindo. Um pouco antes do pai dele morrer, o pai dos meninos morrer, Isaac, Esaú tinha prometido que iria matar seu irmão Jacó por conta de ele ter roubado a sua promessa, a sua bênção. E Jacó sabia disso. Eu imagino que naquele momento ali ele deve ter passado um medo, uma sensação de angústia terrível, pois ele já tinha família, ele não estava sozinho. Meu irmão está vindo, ele vai me matar, mas ele não vai matar só eu, vai matar a mim e minha família. Imagina que agonizante um pai de família passar por uma situação dessa. E Jacó iria cometer o mesmo erro que ele cometeu no passado. A gente é assim, o ser humano é assim. A gente tem mania de cometer os mesmos erros, os mesmos hábitos, as mesmas formas erradas de pensar. E Jacó vai cometer os seus mesmos erros de realizar as coisas com as suas próprias forças. E o que ele faz? Ele separa seus animais, alguns de seus animais, separam em 3 bandos, se eu não estiver enganado. E ele vai mandando com seus empregados de presente para o seu irmão Esaú, para acalmar o seu furor. Para acalmar o seu furor. E o que diferenciou do erro que ele cometeu lá atrás com o erro que ele estaria cometendo agora foi que depois dele fazer a sua parte, dele mandar os animais para acalmar o ânimo de seu irmão Esaú, ele clamou ao Pai. Ele clamou a Deus socorro. Ele pede a Deus que livre ele da mão do seu irmão Esaú. A Bíblia vai nos falar a oração que ele faz ao Senhor. Ele vai dizer assim: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torne a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade com que tivestes com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele me fira e fira a mãe com os filhos. E tu o dissestes, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó clama ao Senhor, faz uma oração ao Senhor, mas aqui que está o mistério da palavra. Jacó ele fez a sua parte no começo, ele pediu ao Pai salvação e depois de tudo isso, Jacó ele vai fazer a sua parte. Porque logo que ele ora ao Senhor, pedindo socorro ao Senhor, e seu irmão estava vindo com o exército dele,
ele vê um homem, e esse homem na verdade era um anjo. A Bíblia nos fala que a sua família passou o Jordão, seus animais passaram o Jordão é o rio, para quem não souber, e ele ficou para trás, e ele vê um anjo. E o que devemos aprender com a história de Jacó? Que vai servir para todos nós, que é o jeito que a gente pode conseguir a nossa bênção e a nossa vitória. Ele persistiu, ele não ficou parado esperando a bênção chegar até ele. Ele não ficou esperando o milagre cair do céu. A gente pode ver na vida das pessoas próximas da gente, se 10 pessoas pedem ao Pai alguma coisa, só uma vai persistir para conseguir a sua bênção. E Jacó, a persistência dele não foi pouca não. A Bíblia vai nos falar que ele lutou a noite inteira com um anjo. Isso é inimaginável para nós. Se fosse eu ali naquele momento ali, acho que eu sairia correndo, desmaiaria, a gente nunca vai saber. Mas ele persistiu, ele lutou pela sua bênção. Aí eu te pergunto, você que pede as coisas a Deus, você tem ido a caminho da sua bênção? Ou você tem se distanciado da sua bênção? Você tem ido a caminho da sua vitória? Ou você tem se distanciado da tua vitória? Deus manda te perguntar isso nessa noite. Porque temos que aprender com os erros e com os acertos também de Jacó. Pois foi para isso que Deus nos deixou as suas escrituras, a Bíblia Sagrada, para aprendermos. Muitas vezes a pessoa vai lá, pede um casamento abençoado, pede um relacionamento saudável, estável, mas chega do serviço, chega da rua, vê a cara do cônjuge, já está quebrando o pau, não pode falar um A, não pode acontecer nada, que já começa o conflito dentro de casa. A pessoa vai lá, pede, Senhor, eu quero ser uma pessoa bondosa, uma pessoa melhor. Aí no outro dia a pessoa já acorda com 2 kg de beiço na cara, dando patada em todo mundo. Você tem que fazer a sua parte. Você faz a sua parte. Não espera a mudança do outro. Você tem que fazer a sua parte. Porque você está pedindo um casamento abençoado. Você está pedindo para ser bondoso. E devemos guardar isso no nosso coração. Nesta palavra. Por quê? Porque assim nós conseguiremos a nossa vitória, a nossa bênção. Depois de tudo isso, de Jacó ter que lutar com o anjo a noite inteira para conseguir a sua bênção, seu irmão vem e de vez lhe matar, ele lhe dá um abraço. É isso que Deus faz. Deus faz o que parecia impossível aos olhos do homem. Era impossível, né? Que o furor do irmão dele ia acalmar e ele, mesmo assim, iria perdoar o seu irmão, o qual lhe tinha roubado a sua bênção. Mas Deus fez isso. Por quê? Porque Jacó fez a parte dele, ele não ficou esperando. Faça isso, irmão. Faça a sua parte. A partir de hoje, de agora, deste momento, faça a tua parte. Faça a tua parte para que assim a bênção do Senhor nosso Deus e tudo que você pedir a Ele seja realizado na sua vida. Amém? Que todos fiquem com Deus e que a graça do Senhor nosso Deus e nosso Pai e do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Amém? Graça e paz e amor a todos.